paz do Senhor, meus amados. É um prazer estar mais este momento com os irmãos para meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Estou contente que Deus tem levantado vários irmãos, pastores, para estar gravando lives, gravando vídeos. É muito importante porque Deus sempre está falando conosco, É sempre bom ouvir a palavra de Deus, é sempre bom estarmos ligados nas coisas concernentes ao reino de Deus, Pastor Paulo, todas 2 vezes na semana, tem gravado lives, muito bom, muito importante, os cultos, que o pastor faz em sua casa. Aqui o meu abraço virtual aí ao nosso pastor Paulo Romeiro, toda a sua família. Aos irmãos que nos assistem também, os meus familiares, um beijo aí no coração de todos vocês. Meus amados, eu quero trazer para vocês nesta noite um assunto muito importante, que é sobre a graça de Deus. O tema seria o alcance universal da graça de Deus. Está registrado na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, versículo 11 até o de número 14. Aqui diz assim, eu vou estar lendo o texto aqui. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Esse é o texto que nós escolhemos aqui para estar comentando, Portanto, o tema nosso é a graça. A graça é um tema constante na Bíblia, E ele culmina no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Lá em João 1,17, a Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés. A graça, porém, e a verdade vieram através do Senhor Jesus Cristo. A palavra traduzida como graça no Novo Testamento vem do grego charia ou charis, que significa favor, bênção ou bondade. Graça, portanto, é Deus escolhendo nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar, como o nosso pecado merece. É a sua benevolência a quem não merece. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, a graça de Deus, ela nos é revelada. E aqui diz que a única maneira do homem entrar em um relacionamento com Deus é mediante a graça. A graça começou, ou podemos imaginar, pela Bíblia, já desde o Éden nós vemos a graça de Deus sendo manifesta ali na história do homem. Quando o casal peca, Deus precisa sacrificar, matar um animal. Diz a Bíblia que da pele desse animal Deus fez vestimentas para o homem e para a mulher. Ali nós vemos tanto substituição quanto provisão. O animal que morre, ele substitui o homem. Então a ideia de substituição já está ali, porque o homem devia ser morto após o pecado. Deus já havia avisado a ele: no dia que pecares, certamente morrerás. É óbvio que ele morreu espiritualmente, ele morreu na questão do relacionamento com Deus, mas fisicamente ele não morre. O animal naquele momento ele serve como um substituto para ele, um animal que é morto. E a pele desse animal também nos traz a ideia de provisão. Deus está ali provendo a vestimenta para o casal lá no Éden. Então, queridos, nós vemos que isso continua no Velho Testamento através dos sacrifícios. A lei de Moisés, ela vai regulamentar isso, o sacrifício dos animais, que estará ali substituindo o homem, provendo também para o homem o perdão de Deus. Mas tudo isso é sob o poder e a proteção da graça.
É a graça que está sendo manifestada. O escritor aos Hebreus diz que é impossível que o sangue de bodes, de touro, de animais possa tirar pecados, né? Somente o sangue de Jesus. Então a graça ela é manifesta já também na lei mosaica, né? No sistema de sacrifício para com o povo de Israel. Não é o animal que está trazendo o perdão, é a graça, é o favor imerecido que provê ali a graça para o homem. No Calvário, Deus mostra tanto misericórdia quanto graça. Mas qual a diferença? Ou qual a semelhança, né? A misericórdia, ela detém uma punição que merecemos, enquanto que a graça, ela dá-nos uma bênção que não merecemos. Olha que interessante. Então a misericórdia, ela detém uma punição que merecemos, enquanto que a graça, ela nos dá uma bênção que não merecemos. Então Cristo, ele nos provê as duas coisas, tanto misericórdia, que é levando sobre si a punição que cabe a nós pecadores. A Bíblia diz que por suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o castigo que nós devíamos e merecemos por sermos pecadores, esse castigo foi sobre Cristo. Então ali está sendo usada a misericórdia, quer dizer, o castigo que nós merecemos foi transferido para Cristo. E também a graça é manifesta quando nós recebemos a salvação em Cristo sem merecer. Então Cristo provê a nós ali tanto misericórdia quanto graça. Nessa passagem, portanto, Paulo diz que a graça traz salvação a todos os homens. Versículo 11, nós vemos aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas, não é? Então a graça aqui ela tem uma abrangência geral, universal. Todo homem, ele pode ser alcançado pela graça. Todo homem pode ser abençoado pela graça de Deus. Todo ser humano. E essa ideia de universalismo da graça, né, essa abrangência poderosa universal da graça, ela está em várias outras passagens, vou citar apenas duas. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, veja que o amor de Deus também ele é abrangente aí a todos os homens. Também Marcos 16,15, Jesus diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Então a ideia é para que todos sejam alcançados. Até porque no capítulo 5 de Romanos, Paulo também vai discorrer sobre essa questão do primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Paulo diz que por uma ofensa, por um ato de injustiça praticado por Adão, a morte foi transferida ou passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Uma vez que todos pecaram, todos são merecedores da morte, porque o salário do pecado é a morte. E aí Paulo diz que o segundo Adão, porém, com apenas um ato de justiça, ele trouxe a bênção para todos. Então a ofensa não pode ser superior à obediência, à graça. Se a ofensa de Adão trouxe tanto desastre, a morte para todos, a graça também não pode ser apenas para um grupo, apenas para um pequeno grupo de pessoas. A graça é muito mais abundante, como ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a ofensa de Adão trouxe morte para todos, a graça de Jesus, o ato de justiça praticado por Jesus, ele traz também salvação a todos. Muito mais a graça traz essa bênção do que a maldição. A graça também, ela é santificadora. Vejamos o versículo número 12. Diz aí, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, ou nesta era presente. Então veja, a graça, ela é santificadora. A Bíblia mostra que o evangelho da graça é transformador. Ele faz do velho homem uma nova criatura. Então a graça, ela não pode ser
vista no aspecto inerte, no aspecto religioso, né? A graça ela tem que ser demonstrada na prática da mudança de vida. Essa frase, vinde como estás e continue como estás, não tem base no Evangelho do Senhor Jesus, né? O Evangelho, mediante a graça, ele traz a nós uma mudança de comportamento, uma mudança de direção, que é chamado também de conversão, né? O ato de convergir. Estava indo em uma direção e agora mudou de direção. Estávamos caminhando para a perdição, agora mudamos de direção. Através da conversão, estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial. Então aqui diz que a graça, ela nos ensina. Então a graça é a nossa professora. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então o grande diferencial do poder da graça, do poder do Evangelho, em relação a outras religiões, é essa mudança de vida que acontece no indivíduo no momento em que ele é alcançado pela graça. Não existe ninguém que foi alcançado verdadeiramente pela graça de Deus que continua a vida como estava. Se roubava, continuou roubando, se mentia, continuou mentindo, se trapaceava, continuou trapaceando, se odiava e batia e assassinava, continuou do mesmo jeito. Não existe. Toda pessoa que tem um encontro com a graça, que é alcançado pela graça de Deus, há uma mudança radical de vida. Há uma transformação de dentro para fora. A graça nos proporciona isso. Está aqui o texto, não é? Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Então o Evangelho é renúncia. Essa ideia de Evangelho é você ter o Evangelho, mas ao mesmo tempo estar abraçado com o mundanismo, isso não tem nenhuma sustentação na palavra de Deus, de forma alguma. A graça, quando nos alcança, ela traz consigo uma mudança de vida, né? Aqui diz, para que nós vivamos nessa presente vida, nesse presente século, de maneira sensata, de maneira justa e piedosa. Então não tem como conciliar a vida de um cristão alcançado pela graça de Deus com uma vida ímpia, uma vida pecaminosa, continuar abraçado ao mundanismo. Não tem como. Então a diferença para nós entendermos aí quando uma pessoa foi alcançada ou não pela graça de Deus é se houve mudança de vida nele, desse indivíduo. Se houve mudança de vida, uma mudança de vida de dentro para fora, não apenas uma mudança exterior, uma mudança de usos e costumes, né? Porque às vezes acontece. A pessoa passa agora a conviver em um meio e ele vai então assimilar a forma de vestir, a forma de falar daquele povo, daquele grupo, né? Até aí não prova nada. Até aí não quer dizer que houve conversão. A conversão ela vem de dentro para fora. É o novo nascimento que Jesus fala no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele conversa com Nicodemos. Ele deixou claro para Nicodemos: Nicodemo, necessário te é nascer de novo. Porque quem não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Então ser cristão, ser alcançado pela graça de Deus faz toda a diferença. Não é o fato de eu portar uma credencial de uma determinada denominação evangélica, não é o fato de eu frequentar, não é o fato de eu assimilar tudo que ali é feito, dizimar, ofertar, cantar, tocar, pregar. Nada disso prova que sou nova criatura. Tudo isso pode ser aprendido. A psicologia diz que nós, humanos, somos um produto do meio. A gente assimila o meio que se vive. Agora, quando a graça nos alcança, a mudança é perceptível. A mudança de vida. Nova criatura em Cristo Jesus. Paulo diz: se roubava, não rouba mais, né? Se não trabalhava, agora passa a trabalhar para ter o que comer e também para ajudar aquele que está necessitado. Se odiava, para de odiar, né? Começa a amar.
Enfim, há toda uma mudança de dentro para fora, um novo nascimento, uma nova criatura. Aqui também vai falar sobre o alvo final da graça, que é a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, versículos 13 e 14. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja, esse objetivo ainda tem o 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então veja, o alvo final da graça de Deus é nos preparar para a manifestação gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa maior expectativa, né? Eu fico preocupado, eu fico assim, pensativo quando vejo o crente manifestando uma expectativa muito grande em relação à sua vida terrena. Tudo que parece que está no coração daquela pessoa se resume em coisas terrenas. Não, porque eu tenho que alcançar isso, eu tenho que alcançar aquilo. E eu sempre digo, até bem poucos anos atrás, você ao conversar com um cristão evangélico, não, na época chamava de crente, conversar com um crente, a conversa do crente era o seguinte: irmão, estou me preparando, estou orando, estou lendo a Bíblia, me consagrando, porque Jesus está voltando. Então tinha toda uma expectativa da volta de Jesus. Essa é a finalidade da graça. A graça nos alcançou para nos preparar, nos purificar, nos trazer o novo nascimento. Para quê? Para nós ficarmos aqui na terra para sempre? Não. Nós temos uma expectativa muito grande, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos mantém de pé, é isso que nos dá um horizonte esperançoso. Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente que a expectativa dele em relação ao cristianismo resume-se em conquistas materiais de coisas. Então a fé dele é num Cristo para hoje. É o chamado crente imediatista. É o crente que está preocupado com um bom emprego, montar sua empresa, comprar uma casa maior, comprar um carro zero, comprar um sítio, uma casa na praia. Tudo isso é legítimo, tudo isso pode ser alcançado, mas não é isso a nossa expectativa maior. Não é isso que a graça veio transmitir a nós. Não, aqui Paulo está dizendo: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E como eu estava dizendo, você perguntava então para o crente, ele dizia: estou, irmão, evangelizando, estou me preparando para a vinda de Jesus. E hoje? Hoje muitos crentes nem acreditam que Jesus voltará. Tem crente que até fica meio assim: mas Jesus devia demorar um pouquinho mais, eu tenho que conquistar certas coisas, né? Meus irmãos, não há nada mais magnífico e esperançoso do que a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia usa a figura, né, do noivo e da noiva. Qual é a expectativa de uma noiva quando está chegando o dia do seu casamento, de um noivo? Não é o casamento, não é o encontro, não é a união do casal. A Bíblia usa essa figura de linguagem, né, para mostrar ali o interesse. Imagina uma noiva ou um noivo, né, que está faltando uma semana para se casarem, e a noiva dizendo: eu estou pensando em semana que vem viajar para a Europa. Aí alguém diz: mas semana que vem não é o seu casamento? Mas sabe, eu estou mais interessado na viagem. Não existe isso. Não tem viagem, não tem outra coisa que passa na mente dos noivos do que o seu casamento que está se aproximando. Irmãos, o nosso casamento com Cristo, nessa figura de linguagem, está se aproximando. Nós não podemos deixar nossa mente ficar vagueando, pensando em coisas desta vida. Paulo diz no capítulo 3 da carta aos Colossenses: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar,
então vós vos manifestareis juntamente com ele em glória. Essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Qualquer outra religião, irmãos, a visão dela é terrena, é aqui, morreu, acabou. Nós não, nós estamos aqui apenas de passagem. A terra, essa vida para nós aqui, ela é nada mais do que o deserto, semelhante ao deserto que Israel teve que atravessar para entrar na terra prometida onde manava leite e mel. Imagina Israel no deserto e alguém diz, vocês estão indo para onde? Não estamos indo para lugar nenhum, nós viemos para ficar aqui peregrinando pelo deserto. Nós viemos para ficar aqui, tentar melhorar nossa vida aqui no deserto, plantar aqui, arrumar uma forma de cultivar esse deserto aqui e criar nossas famílias e os nossos filhos virão, nossos netos depois de nós, a gente morre e a geração continua nesse deserto. Não, Israel tinha um alvo, tinha um objetivo. Deus os tirou do Egito não para deixá-los no deserto. Ficaram lá por um tempo longo por conta da desobediência e da incredulidade. Mas o alvo deles, o objetivo deles era entrar na terra prometida, na nova Canaã, lá terrena. A nossa também, é a nova Canaã, a nova Jerusalém celestial. Não estamos aqui para ficar aqui. Jesus diz, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus também disse, estou no mundo, mas do mundo não sou. Diante de Pilatos ele diz, o meu reino não é deste mundo. Então me assusta, crente que fica... inclusive eles até criticam, tem crente, irmão, só pensa no céu. Eu vou pensar no quê? Eu tenho que pensar no céu mesmo. O céu é meu objetivo maior. É para lá que eu quero ir morar com o Senhor. Paulo diz que enquanto estivermos nesse corpo, estaremos ausentes do Senhor. Por isso ele disse, eu desejo partir e estar com o Senhor, que é muito melhor do que ficar aqui. Aí quando ele diz que morrer para ele seria lucro. Os crentes hoje com um pavor, um medo assombroso de morrer, isso não tem muita coerência com a verdade do Evangelho, não. Não é que nós temos instinto de suicídio, estamos querendo morrer, vou apressar minha morte. Não, gente. Mas nós temos paz, tranquilidade, mesmo em face à morte. Mesmo se a morte bater na nossa porta, agora está aí essa onda de coronavírus, que tem crente assombrado, com medo de morrer, terrível. Que isso, meu irmão? O crente não morre, o crente ele muda de endereço. Eu sempre digo, a morte para o cristão é promoção. Não se assuste, morte para o cristão é promoção. Você sai de um estado bem inferior e vai para um magnífico, que não tem palavras. Paulo diz, o que eu vi lá no paraíso, ao homem não é lícito dizer. Quer dizer, eu não tenho argumento, não tenho palavras. Se eu tentar detalhar o que eu vi lá, eu vou até pecar. Porque vai ficar tão aquém do que eu vi, da glória que me foi revelada, que eu não posso nem falar para vocês. Fica no mistério, como diz o irmão. Então, querido, a nossa maior expectativa é a vinda do Senhor Jesus Cristo. É para isso que lutamos, é para isso que evangelizamos, é para isso que oramos, é para isso que meditamos na palavra de Deus, é para isso que a graça se manifestou salvadora não só nessa vida, mas muito mais na eternidade. No Calvário, Jesus redimiu a nossa alma e o nosso corpo. No entanto, quando nós nos convertemos, a nossa alma é redimida, mas o nosso corpo ainda não é redimido da morte. Ele ainda é sujeito à morte. Ele ainda é sujeito a doenças, a fraquezas, a cansaço. Mas essa redenção, capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que até a natureza, até os animais aguardam com expectativa a redenção dos filhos de Deus, que ainda há de se manifestar quando Cristo nos arrebatar e o nosso corpo for transformado de mortal para imortal. Então, dar-se-á a redenção do nosso corpo físico. Esse mesmo corpo, ele não será desfeito, ele será revestido com a glória eterna, e nós então seremos imortais, seremos eternos, não teremos mais dor, nem sofrimento, nem medo, nem angústia, nem lágrima, nada disso nos afetará mais, que o nosso corpo estará redimido agora. Nosso corpo agora encontrou a glória eterna em Cristo Jesus. Mas eu quero ainda passar para você, querido,
o que alcançamos com a graça. Não é? Quais benefícios a graça nos traz? São muitos, mas eu não vou, né, tomar muito seu tempo. Eu vou trazer alguns deles, mas eu quero destacar aqui o que eu considero, né, entre tantos benefícios maravilhosos que alcançamos com a graça de Deus. Eu quero destacar, em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados por Deus. Hebreus 8,12 diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que versículo tremendo, Deus falando lá no Velho Testamento para Israel. O escritor aos Hebreus agora traz, comentando ainda sobre Israel, mas também aplicando para a igreja, porque no 10, ainda da mesma carta aos Hebreus, no versículo 18, também vai dizer assim: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Olha que coisa magnífica, irmãos. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha o que a graça nos trouxe: perdão incondicional, unilateral de Deus. Porque Deus decidiu nos perdoar em Cristo. Isso não depende de nós. Eu estou fazendo algumas coisas aqui para merecer o perdão. Não, jamais, esquece isso. Esse perdão é gratuito, é mediante a graça, é o favor não merecido nosso. Aliás, que Deus faz por nós, que nós não merecemos, é o perdão de Deus. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso me faz lembrar de uma certa irmã, que ela me procurou, eu ainda era jovem, né? Me converti mesmo de verdade aos 19 anos, tive um encontro glorioso com o Senhor. E nessa época eu tinha uns 20 e poucos anos. Essa irmã me procura e diz: irmão, eu tenho um problema, eu vim do mundanismo aí, e lá eu fiz coisas terríveis, e hoje, mesmo depois de me converter a Jesus, a minha consciência me acusa. Eu às vezes estou na igreja aqui e aí vem aquele pensamento: você está aqui, mas você é falsa. Eu sei que você aprontou lá no mundão, né? Você fica aqui dando uma de crente, falando que vai para o céu. Então isso me atormenta, irmão. Aí eu disse para ela: irmã, sabe o que está acontecendo para a senhora? A senhora já confessou o seu pecado? Já, pois então. A Bíblia diz que Deus, quando nos perdoa, Ele não lembra mais dos nossos pecados. Está aqui, ó. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8,12. Aí Deus faz o quê? Lá em, não me engano, Miqueias diz que Ele lança os nossos pecados no mar. Aí Deus lançou os pecados da senhora, os meus, de todos, no mar. E vamos imaginar que Deus colocou uma plaquinha lá assim ao lado: proibido pescar. Aí o que a senhora está fazendo? Você está jogando o seu anzolzinho lá teimosamente, pescando os seus antigos pecados. Não é Deus que está te lembrando dos seus pecados, porque Ele prometeu se perdoar, não lembrar mais dos seus pecados. Quem está lembrando aí é a senhora está voltando no tempo passado e repescando esses pecados, os quais Deus lançou no mar. Esquece isso, meu irmão. E graças a Deus, depois de alguns anos, encontrei essa irmã novamente. Ela disse: irmão, graças a Deus, me sinto perdoada. Porque, irmãos, é promessa de Deus. Quem é alcançado pela graça em Cristo Jesus, esses pecados foram perdoados, diz o versículo 18 do capítulo 10. Não há mais necessidade de sacrifícios por eles, que também é outro erro. Muitos ficam se sacrificando, fazendo obra de caridade, dizendo: não, eu estou aqui tentando, diminuir um pouco os meus pecados, para eu ficar mais leve, para ter um cantinho lá no céu, para eu merecer um cantinho no céu. Não é por mérito humano, querido. Não é, aqui está bem claro. Não há mais necessidade de sacrifício por esses pecados, porque eles foram perdoados em Cristo. Se eu tentar fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus, estarei ofendendo a Cristo. Paulo chega a dizer mais lá em Gálatas 3, 4, no capítulo 3, no capítulo 4, ele diz que vocês que tentam se justificar pelas obras da lei, da graça tendes caído. Cristo de nada vos aproveitará. Você está menosprezando o sacrifício de Jesus, querido. A mesma coisa é a crença na reencarnação, com todo respeito aos colegas espíritas.
Meu amigo, se você reencarna para pagar pecados que ficaram na sua vida passada, veja, você está desprezando o que Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. Se a Bíblia nos diz claramente que Ele levou sobre si os nossos pecados, morreu por eles, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje é comemorado o dia da Páscoa, né? Quer dizer, o dia que a Páscoa judaica, o dia que Jesus morreu, né? E no domingo comemora-se a ressurreição de Cristo. Veja, se eu penso que eu vou pagar por meus pecados, que eu vou reencarnar para pagar aqueles pecados que ficaram para trás, que eu não consegui purgar ou pagar na vida passada, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo é chamado na linguagem teológica de vicário. A palavra vicário quer dizer substituto. Jesus nos substituiu lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele disse: está consumado. Ali fechou, ali quitou a dívida de todo ser humano. Ninguém mais deve nada para Deus. Não existe reencarnação na Bíblia. Hebreus 9:27 é muito claro quanto a isso. Lá diz assim: porque ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo disso o juízo. Não tem retorno, não tem reencarnação. E várias outras passagens que não vem ao caso agora. Então, querido, eu penso que o alcance mais glorioso da graça para mim e para a tua vida é o perdão dos nossos pecados. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém. Não tem religião que faz isso. Não tem sacrifício que nos faz merecer perdão dos pecados. Somente o favor imerecido de Deus. Qual foi o favor imerecido de Deus? Que é traduzido por graça. De dar o seu unigênito Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu e em seu lugar. É isso que quita o pecado. É isso que quita a dívida. É isso que me justifica. É isso que me dá condições de apresentar-me diante de Deus. Eu, pecador, poder chegar diante de um Deus santo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas tem mais. Outra bênção que a graça traz para nós: reconciliação. A palavra reconciliação traz-nos a ideia de duas partes que estão brigadas, estão separadas. Houve uma cisão, houve um racha. O relacionamento foi partido, quebrado. Isaías vai dizer sobre isso, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. Ele diz que Deus, os seus ouvidos não estão com problema, não estão doentes, não estão surdos para não ouvir a nossa oração. Nem o seu braço é curto, é pequeno, de maneira que Ele não possa estendê-lo para nos ajudar e nos salvar. Mas o profeta Isaías diz: o nosso pecado faz uma barreira, uma separação, uma muralha intransponível entre nós e Deus. Mas quando a graça nos alcança, nós somos reconciliados. Essa barreira, essa muralha é derrubada por terra. E há a reconciliação. É reatada novamente a amizade, o relacionamento entre mim e Deus, entre o pecador e o seu Criador, mediante a graça. Também tem aí a justificação. Nós podemos ler em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Esse dele aí é Cristo, né? Tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio de Cristo, foi reconciliado novamente o homem e Deus. Houve a reconciliação, né? Jesus Cristo nos justifica e nos reconcilia com Deus. A amizade novamente volta entre o homem pecador, porém agora perdoado, justificado em Cristo. Agora ele tem amizade novamente com Deus. Isso é o mais maravilhoso, querido.
Pessoas ficam preocupadas em ter amizade com gente famosa, artistas, né? Sou amigo de fulano de tal, vou tirar uma foto para mostrar. Meu querido, se preocupe em reconciliar-se com Deus, mediante Cristo, mediante a graça, mediante o favor imerecido de Deus. Aproveita isso, porque isso tem um tempo limitado, não é eternamente. Ou como alguns dizem, depois que eu morrer lá eu resolvo isso. Não, isso é resolvido aqui na terra enquanto você tem vida e está consciente. Porque você pode estar aqui vivo e a sua consciência se perdeu. Minha mãe, por exemplo, está com 93 anos. Coitado, o Alzheimer acabou com a mente dela, então ela não concilia mais as ideias. Então, enquanto você está na terra e tem mente boa para entender o que Deus está falando com você, reconcilia-te com Deus. Né? Eu sei que tem pessoas me ouvindo aí que não fez a sua reconciliação com Deus ainda. Faça, eu te peço encarecidamente, reconcilie-te com Deus enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança, diz o sábio Salomão. Enquanto você está consciente, a Bíblia diz, quando, pois, ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não endureça, não. Abra o teu coração, fala, eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso voltar a ter amizade com Deus. E é fácil. Depois que Cristo realizou a sua obra perfeita no Calvário, é super fácil. Paulo vai dizer isso no capítulo 10 de Romanos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha como não tem complicação. Veja como Deus descomplicou a coisa para nós. O homem que muitas vezes complica. A religiosidade muitas vezes complica, vem com uma série de coisas, você tem que fazer isso, deixar de fazer aquilo outro. Paulo resume muito bem isso daí, dizendo, se com a tua boca confessares a Jesus. Confessar o quê? Os seus pecados. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, quer dizer, arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo pagou a sua dívida lá no Calvário, você é salvo, querido. Veja que maravilha que a graça nos traz. Reconciliação. Paulo vai dizer em Romanos 5,10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha que coisa tremenda. Quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, Deus nos reconciliou. Por isso que eu disse que é unilateral a graça, o perdão de Deus partiu única e exclusivamente de Deus para conosco. Não por obra de justiça que houvéssemos feito. Não fizemos nada de bom, só fizemos o mal. Éramos inimigos de Deus. E Deus envia Jesus Cristo e morre em nosso lugar, paga a nossa dívida. Acabou. Aí Paulo diz, se quando éramos inimigos fomos reconciliados, quer dizer, está no passado, já fomos reconciliados. Todo ser humano já está perdoado. Agora, se não houver essa reconciliação, essa confissão que eu acabei de dizer aqui, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus os seus pecados, se arrepender, abandoná-los e crer no seu coração que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, se não tiver essa atitude da minha parte, da sua parte, o perdão de Deus não vai me alcançar. É isso que muitos não entendem. Porque há aqueles de um lado que diz, não há esperança para mim. Há o outro que diz, não, eu vou tentar conquistar isso daí. Nenhum dos dois está certo. Você não conquista nada por seus méritos próprios e nem tudo está perdido. Há esperança em Cristo Jesus, que nos amou mesmo nós no pecado, nos reconciliou com Deus mediante a morte na cruz. Muito mais agora, já reconciliados, somos ou seremos salvos por sua vida, ou seremos salvos aqui. O Paulo está se referindo à salvação futura quando formos arrebatados por Cristo Jesus. Mas ainda quero falar mais uma coisa. Então eu falei do perdão, da reconciliação, né, junto aí com a justificação. E terceiro também posso falar da vida abundante. A graça nos trouxe, nos traz vida abundante. Veja, João 10,10, Jesus diz, eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio dar-nos vida e vida abundante. Se a sua vida não é abundante aqui na terra, veja, por conta das lutas, das tribulações, é compreensível que mediante as lutas e tribulações nós muitas vezes ficamos enfraquecidos. Mas saiba de uma coisa, a vida abundante está dentro de você pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Mas há de se manifestar ainda na eternidade, aí sim, vida abundante em Cristo Jesus. Já no presente, ela mora em você. Essa vida é Jesus. Ele diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é vida. Vida abundante no nosso coração, mediante a graça de Deus. Também Lucas 12, 4, 5, quero até ler aqui, que é muito maravilhosa essa passagem, quando Jesus diz o seguinte, Lucas 12, 4, 5, ele diz, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. É incrível, irmãos, quando os seres humanos temem a morte, mas não temem aquele que tem poder sobre a morte. Quanta gente com medo da morte agora, né? Quanta gente com medo de um vírus invisível, mas não teme aquele que vê todas as coisas, que tem poder sobre todas essas coisas. Inclusive há uma passagem no Apocalipse, né? Falando lá da grande tribulação, quando Deus vai derramar as suas pragas na terra, e lá quando o anjo derramou a taça sobre o reino do anticristo, diz que os homens mordiam a língua de dor, mas eles não se arrependeram dos seus pecados, da sua imoralidade, da sua idolatria, das suas feitiçarias, e não buscou a Deus, pelo contrário, ainda amaldiçoavam Deus, olhavam para cima e blasfemavam de Deus, que tem, aí João traz essa expressão, que tem poder sobre todas essas coisas. Deus tem o poder sobre o vírus, Deus tem o poder sobre qualquer enfermidade, seja ela qual for. Mas as pessoas temem uma doença, temem a morte, temem um bandido, temem um acidente, morrer aí queimado, que é horrível, todas essas coisas, sim, claro. Mas não temem o Todo-Poderoso que tem poder sobre tudo isso. Como Jesus disse, amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, depois não podem mais fazer coisa alguma. É o máximo que pode acontecer nessas tragédias, é a morte, que não é o fim. Aí é que muitos se enganam. Ah, mas a morte não é o fim? Então a morte já é tudo. Não. Morte, nós estamos falando daquele que venceu a morte. Ele disse, eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. A esse sim Jesus diz, temei. Teme a Deus, diz a Bíblia. Teme a Deus. Essa é a ordem de Deus para nós. Temermos aquele que depois de matar pode lançar no inferno. Mas em Cristo Jesus, o inferno também não tem poder sobre nós. Então, vida abundante pela graça. E quarto, a graça também nos traz um tesouro eterno. Qual é o tesouro eterno? Lá em Lucas 12:33 diz assim, vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, olha que interessante, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Olha que maravilha. E aí Jesus conclui lá em Mateus 6:21, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Qual é o seu tesouro? Ou onde você está construindo o seu tesouro? Angariando o seu tesouro, ajuntando o seu tesouro. Meu querido, eu quero dizer, o nosso tesouro, o tesouro do homem, da humanidade, do ser humano, não pode ser outro senão Cristo Jesus. Ele é o nosso maior e melhor tesouro. Tem uma expressão que diz, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada.
E é uma verdade, uma frasezinha interessante. O nosso tesouro, a graça nos trouxe o tesouro eterno que é Cristo. E Jesus nos aconselhou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece eternamente. Essa comida, esse pão vivo é Cristo. Nós temos que viver para Cristo, em Cristo e por Cristo. Nada mais pode nos atrair do que Cristo, o nosso tesouro eterno. Nós estamos edificando um tesouro lá no céu quando abraçamos Cristo, quando recebemos a graça no nosso coração. Agora sim estamos edificando um tesouro eterno lá no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Por isso que o nosso tesouro tem que ser Cristo, que aí o nosso coração estará em Cristo. Pessoas que colocam o coração em coisas desta vida, vai se decepcionar, vai ficar frustrado, porque tudo isso é vaidade, diz o sábio Salomão. A palavra vaidade é aquilo que se vai, é aquilo que é efêmero, é aquilo que não tem permanência eterna. Quantos famosos nós lemos na história da humanidade? Homens valentes, homens poderosos, homens conquistadores. Alexandre o Grande, né? O grande conquistador. Lemos na história de homens como Platão, né? Sócrates, Aristóteles, homens sábios, filósofos. Cadê esses homens? Lemos de grandes homens que arrastaram consigo multidões, fundadores de grandes movimentos, de grandes religiões. Cadê Maomé, que fundou aí o islamismo? Cadê Allan Kardec, que decodificou lá o espiritismo, né? Maior mente aí do espiritismo? Cadê esses homens? Se foram, né, na poeira da história. Mas Jesus, ele não foi, ele é. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus diz: é-me dado toda a autoridade ou todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo disse: eu estive morto, mas revivi, e eis aqui estou vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Então coloca o teu coração em Cristo, o seu maior tesouro, e você nunca ficará frustrado, nunca se decepcionará. A graça de Deus nos traz esse tesouro até o nosso coração. Quinto lugar, outra maravilha, bênção tremenda que a graça nos proporciona: o Espírito Santo. Olha que coisa mais magnífica, irmão. Lucas 11:13, Jesus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha, Jesus faz aí uma comparação, né? Nós, pais, que somos maus, Jesus diz: nós somos maus, somos pecadores, mas nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Ele até chega a dizer: se um filho pedir a você um ovo, você vai dar um escorpião na mão da criança, não é? Pedir um pão, você vai dar uma pedra. Pedir um peixe, você vai dar uma cobra. Jamais você vai fazer isso com o seu filho. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meus amados, a graça de Deus nos traz essa maravilha que é o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, conta ali, né, a descida do Espírito Santo, inaugurando a igreja do Senhor Jesus, trazendo aquela bênção da sua presença. Depois Paulo vai explicar isso, né, o mover do Espírito Santo na igreja, os dons espirituais. Eu sei que tem muitos aí que não creem, são cristãos, são da corrente daqueles que não creem, criticam, murmuram, zombam, né? Eu sei que há muito excesso realmente no meio pentecostal, mas isso não desfaz a verdade de que o Espírito Santo atua sim nos dons, né? No fruto, produzindo o seu fruto. E se você quer entender sobre a manifestação do Espírito Santo, falar em novas línguas, você tem que ler o capítulo 14 de 1 Coríntios. Vejo muita gente criticando aí, indo pelo Atos 2, que ali foi apenas um idioma que foi falado. Meu querido, quem explica isso, quem traz a questão doutrinária é o apóstolo Paulo, e está lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, mas não é o caso aqui. O Espírito Santo nos foi dado. Olha o que Jesus diz no capítulo 14, versículo 16 de São João: e eu pedirei ao Pai,
e ele vos enviará o outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, diz Jesus, que o mundo não conhece e nem pode receber, porque não o vê e não pode receber. O mundo, o ser humano, sem ser alcançado pela graça, ele não pode receber o Espírito Santo. Ele não está apto a receber o Espírito Santo, sabia? Só recebe o Espírito Santo quem foi alcançado pela graça, pela bênção do sacrifício de Cristo. Esse aí está apto a receber a presença do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós, amados, ele é magnífico. Ele nos convence do pecado, não é? Ele intercede por nós, ele nos conforta, nos anima, nos instrui na verdade. O Espírito Santo ele opera diversos ministérios, diversas bênçãos em nossa vida. Não é só para falar língua estranha, não. Tem gente que acha que receber o Espírito Santo é só para o batismo ali, tá, pular e sapatear. Não. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo nos instrui em toda a verdade. Jesus disse, ele vos guiará a verdade. Vos falará muitas coisas que Jesus diz, vocês não podem ouvir agora, mas o Espírito Santo vai revelar a vocês, vai mostrar. Não é? O Espírito Santo intercede por nós, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Quando nós falamos em língua estranha, para você aí que é da ala dos que não creem, que zombam, né? Falar língua estranha não é inventar uma língua, não é falar uma língua estrangeira, isso aí você estuda, você aprende na escola. Meu amado, falar em língua estranha não é algo demoníaco também não. Falar em língua estranha é falar com Deus. Paulo diz, quem fala em língua fala em mistério entre ele e Deus. Ninguém entende, nem ele mesmo. Você vai dizer, então para que serve isso? Eu não estou entendendo. Paulo diz, quando eu falo em língua estranha, o meu entendimento não é edificado, mas o meu espírito é edificado. Falar em língua estranha tem a função de, além de adorar a Deus, edificar o meu espírito. Não é o meu intelecto. Meu intelecto é edificado quando o Espírito Santo dá uma língua estranha e dá a outro irmão uma interpretação. Ou usa ele no dom da profecia. Aí o meu intelecto é edificado. A minha mente recebe instrução. Ou, obviamente, na palavra de Deus. O Espírito Santo, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E para terminar, aqui que o tempo já se foi, né? Gastei muito tempo. A graça também nos concede uma morada eterna com Ele nos céus. Está em João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Olha que promessa magnífica, queridos. A graça nos concede uma morada eterna através de Cristo Jesus na glória com o Pai. Jesus já nos preparou moradas eternas. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, já tem muitos moradores. Os anjos, arcanjos, serafins, querubins, né? O céu é povoadíssimo, o céu tem bilhões e trilhões de seres que nós nem conhecemos. Né? João, quando vê o trono de Deus no capítulo 4 do Apocalipse, ele vê seres magníficos lá, né? Que a gente nem sabe como definir, nem ele soube. Mas Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês também. E preparou, né? Com a morte dele na cruz, o céu nos está aberto. Morada eterna para aqueles que são alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração, queridos, não fique perturbado. Né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quando nós cremos em Deus, através de Cristo, mediante a graça, nosso coração se acalma, nosso coração se tranquiliza, né? Ainda que as águas rujam,
ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que a graça de Deus possa nos confortar nesses dias turbulentos, nesses dias agitados, de muita incerteza. Não sabemos o que virá pela frente, mas não viveremos ansiosos, amedrontados e assustados. Não, estamos descansando no Senhor, segundo a sua graça. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a paz repouse sobre o seu coração. Quero fazer uma breve oração aqui para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Querido Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento, pelas vidas, Senhor, que foram alcançadas por esta palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua graça. Que a Tua paz repouse sobre esses corações, que haja salvação de almas, que haja libertação de vidas. Aquele que está ansioso, aquele que está preocupado, aquele que está desempregado, desorientado, triste, abatido, que nesse momento receba a visita do Espírito do Senhor, ou a manifestação do Espírito que já está no coração dele. O Espírito que habita essa vida possa renová-lo nesse momento, mediante a graça de Deus. Dar a ele esperança, dar a ele vida e paz. Que a Tua bênção repouse sobre a nossa nação. Que o nosso país, Senhor, venha se converter, venha se dobrar, venha se render diante do senhorio de Cristo, como diz a Tua palavra, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, porque o mundo tem se rebelado, o mundo tem se vangloriado, o mundo tem se colocado numa posição de oposição ao Senhor, mas que isso mude. Depois desse transtorno todo que temos atravessado, as pessoas possam se dobrar, possam se converter, se arrepender dos seus pecados e confessar ao Senhor e serem perdoados e salvos e abençoados e libertos da perdição eterna. Toma em Tuas mãos cada família, cada coração, famílias enlutadas, famílias que estão chorando os seus entes queridos que partiram. Que o Teu Espírito Consolador possa levar a consolação a esse coração, a essa mãe, esse pai, esse irmão, esse filho, que leve consolo, que leve paz, esperança, porque a nossa vida não termina na sepultura, a nossa vida apenas começa na sepultura. Que a Sua glória, a Sua graça, a Sua bondade e misericórdia nos alcance. Sejamos renovados e fortalecidos na fé. Que esse tempo seja um tempo de reflexão, um tempo de reconhecimento dos nossos pecados, de confissão, de arrependimento, de abandono dos pecados, e possamos crer verdadeiramente que o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, e que nós, verdadeiros adoradores, o adoramos em espírito e em verdade, seja onde for, no templo, ou em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar, possamos ser adoradores sinceros e verdadeiros diante do nosso Pai. Que a Tua graça repouse sobre cada vida, que o Teu amor alcance a cada coração, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe, que o Teu Espírito Santo console a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe. Até a próxima.